Abra sua Bíblia comigo, por favor, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Alguém, por favor, com a voz forte, vibrante, fique de pé e leia esse texto para nós, Mateus 16, do 13 ao 18. Vamos lá? Amém. Obrigado, Guilherme. Muito bem, esse tema, diferente por natureza. De quem será que eu vou falar? Qual a abordagem? Dá mais um enter, por favor. Mais um enter aí. Esse tema, irmãos, isso. Se puder. Isso, ok. Muito obrigado. Esse tema surgiu durante um tempo de oração, essa semana. Normalmente as pessoas perguntam para os pastores, como é que surgem os temas? De onde é que vêm os temas das mensagens? No meu caso, vou responder por mim, meu caso pessoal, mas eu sei que é experiência também de outros pastores. No meu caso, é fruto de oração, irmãos. São temas que nascem, que o Espírito Santo gera no meu coração em períodos de oração. E esse surgiu assim. E a direção que o Espírito Santo apontou para mim foi a igreja. Irmãos, a igreja, presta atenção, é especial. Você crê nisso? Quem é a igreja? Somos nós, isso. Irmãos, a igreja é especial. Eu amo, irmãos, a igreja. Eu amo estar na igreja. Eu amo vir à igreja. Eu amo a dinâmica da igreja, é especial. Não é perfeita, mas é especial. Amém? E algumas considerações que eu fui entendendo a partir do tema. A primeira é aquela lá, ó. E eu vou tentar aqui no desenvolvimento da mensagem abordar, fazer algumas considerações nesse sentido. A primeira, a natureza especial da igreja. Por quê? Primeiro, ela foi instituída por Cristo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: a igreja foi instituída por Cristo. Agora, olha que legal. Gente, por isso que eu falei, igreja especial. Tem um elemento que dá um toque. Sabe aquele toque a mais, aquele toque singular, aquele toque magnífico, aquele toque, não falta adjetivos, né? Aquele toque especial, sublime. Olha lá a sequência. Se ela é instituída por Cristo,
ela é constituída por quem? Pelo Espírito Santo. Agora, de novo, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: a igreja é especial porque ela é constituída pelo Espírito Santo. Ou seja, estou querendo dizer com constituída no sentido de habitação. É o Espírito Santo que habita na igreja. Ela é muito especial. Segundo, a postura diferente que a igreja precisa desenvolver no mundo. Vou fazer uma abordagem sucinta sobre a conversão. Muito importante isso. A igreja, então, essas duas considerações e outras que eu vou estar trabalhando aqui. A igreja está inserida no mundo, porém ela é diferente. Ela é distinta do mundo. Será que a gente pode afirmar isso juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. A igreja está inserida no mundo, porém ela é distinta do mundo. Amém. É isso, irmãos. É isso mesmo. Então, primeiro, a natureza especial da igreja, porque ela é instituída por Cristo, ela é constituída pelo Espírito Santo. O que eu quero dizer é que o Espírito Santo é o Espírito da comunhão. É Ele que torna possível, Ele é o Espírito da comunhão. É o Espírito Santo que torna possível o relacionamento no sentido horizontal, entre o povo de Deus, entre nós, e é Ele que torna possível o relacionamento na esfera vertical, ou seja, entre o povo de Deus e o próprio Deus. É interessante porque pensar nisso, porque surge uma pergunta, e às vezes é uma pergunta que ela surge em forma de crítica pelos críticos da igreja. Qual é essa pergunta, pastor? É assim, qual é a diferença do cristianismo e das outras religiões? Você já tinha pensado nisso? Qual é a diferença do cristianismo e outras religiões que existem? Afinal de contas, é um grande pluralismo de religiões no mundo. Qual é a diferença? A diferença básica e essencial, irmãos, não esqueça isso, é que nas outras religiões as pessoas procuram o seu Deus. No cristianismo é Deus que nos procura. Isso é maravilhoso, não é? Pastor, dá uma base bíblica disso. Opa, dou rapidinho. Olha Gênesis. Vai lá no livro de Gênesis, logo no comecinho, capítulo 2, capítulo 3 de Gênesis. Deus passeia pelo jardim, Ele marca presença no jardim do Éden, em busca de relacionamento com quem? Com o homem que Ele havia criado. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso diferencia o cristianismo das outras religiões. Isso é demais. E quando Adão peca, e aí, desculpa, antes de avançar um pouquinho mais, a gente precisa lembrar que o Jardim do Éden não era só um espaço geográfico magnífico, porque era mesmo. Pensa num jardim, de olhar, de perceber na descrição do autor de Gênesis como era o jardim. Irmãos, era um lugar fabuloso, espetacular, no sentido da criação divina. Fico imaginando como é que vai ser no céu, meu Deus. Mas um fato singular acontecia no jardim, e esse fato excede qualquer beleza da criatura e da criação divina. É que o Jardim do Éden não era só um espaço geográfico lindo, mas era um lugar cheio da presença de Deus. E onde a presença de Deus está, tudo se torna singular. Tudo se torna especial, irmãos. E o que mais, assim, me deixa fascinado, apaixonado por Deus, é que quando Adão peca, Deus procura ele no jardim.
E Deus, quando está ali, ele não pergunta para Adão: o que você fez, hein, Adão? Ai, 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 hein? Ó, puxava, torcer sua orelha. Deus pergunta: onde está você? Onde está você? E aí vem a resposta do outro lado: Senhor, escutei os seus passos no jardim e tive medo, porque eu percebi que eu estava nu. Então isso é maravilhoso. E é a presença do Espírito, irmãos, que habita na igreja. É por isso que a igreja ela tem uma natureza diferente. E o segundo é a postura diferente da igreja. E o que eu quero dizer com isso? Por favor, me entenda. Eu não estou dizendo que essa postura, essa natureza diferente da igreja, significa que nós somos melhores do que os outros. De que nós somos superiores aos outros. Não é isso. Mas é que na nossa essência tem algo de muito especial. E é a presença de Deus, do próprio Deus que habita em nós na pessoa do Espírito Santo. Amém? Segundo, a postura é diferente, se a natureza é diferente, logo, a nossa postura e o nosso comportamento precisa ser o quê? Diferente. A igreja está inserida no mundo, e eu estou pensando, quando eu uso a palavra mundo, estou pensando no mundo como sistema, porque quando nós estudamos as escrituras, há 3 significados para essa expressão mundo. Primeiro é o cosmos criado por Deus, todo o universo criado. Segundo, diz respeito à humanidade, a nós, os seres humanos. E terceiro, diz respeito ao mundo como um sistema, regido por padrões morais, éticos, sociais, econômicos, culturais, enfim. E diante desse comportamento, dessa postura diferente, nós somos, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui na introdução, antes de entrar um pouquinho mais fundo, é que nós somos chamados ao inconformismo em relação ao mundo. Quem ensina isso? O apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia comigo, você que é rápido aí. No celular é mais rápido ainda, né? O pastor vai aqui, ó, na Bíblia escrita, impressa. Né? Você vai aí no celular, clica lá, já aparece Romanos, né? Romanos 12, capítulo 12, versos 1 e 2. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. A palavra mundo aqui é mundo como sistema. Mundo como sistema. Agora para um pouquinho e pensa nesse mundo como sistema hoje que nós estamos vivendo. Esse sistema com padrões morais, com ideologias diversas, enfim, com culturas diversificadas. Muitas vezes, irmãos, é um mundo com um padrão incompatível com a palavra de Deus, incompatível com o padrão estabelecido por Deus. E por isso Paulo está escrevendo aos Romanos: olha, vocês, olha lá, devem se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes a gente só quer provar o bom, o perfeito e agradável. A gente se esquece do que vem antes. O que vem antes que Paulo está escrevendo aí? Transformai-vos, isso, pela renovação da vossa mente. E é interessante porque o ensino de Paulo, ele está aqui vinculado ao Antigo Testamento, você percebeu? A diferença que ele trabalha aqui é sobre o sacrifício vivo. No Antigo Testamento, o sacrifício entregue no altar, ele era
morto. Lembra? E aqui Paulo está falando de um sacrifício vivo. Ou seja, quem é esse sacrifício vivo? Somos cada um de nós, que somos chamados, presta atenção, a um inconformismo em relação a esse mundo. Nós não devemos, irmãos, adquirir a forma desse sistema pecaminoso. Pelo contrário, nós somos chamados a um caminho oposto, a sermos transformados, e essa transformação começa na nossa mente, através da palavra de Deus. Segundo, olha lá, 1 Coríntios 11:1, o apóstolo Paulo de novo, 1 Coríntios, vai um pouquinho para frente, capítulo 11, verso 1, nós somos convocados a sermos imitadores de quem? De Cristo. Olha Paulo escrevendo, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo, como eu sou de Cristo. Então, olha só, nós devemos imitar os nossos líderes que são exemplares. Olha o que ele fala primeiro, tornam-se meus imitadores. Mas o padrão excelente, o padrão máximo de Paulo, quem era? Não era ele mesmo. A gente vive um tempo tão conturbado, irmãos, na igreja cristã evangélica, que alguns líderes, infelizmente, eles se colocam no pedestal como se eles fossem um exemplo máximo da comunidade. Não, o exemplo máximo é Cristo. Sim, nós nos espelhamos no exemplo dos líderes exemplares, sim, mas nós temos um padrão estabelecido a ser seguido. Qual é esse padrão? Cristo. Então ele fala, tornem-se meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós somos também, irmãos, olha só, nessa questão da postura diferente, olha quanta coisa a Bíblia traz à tona a esse respeito. Nós somos chamados a sermos santos. 2 textos, Levítico capítulo 11, verso 45, olha lá. Levítico 11, 45 e 1 Pedro 1, 15 e 16. Olha só, Levítico capítulo 11, versículo 45. Eu estou fazendo a leitura, irmãos, eu esqueci de mencionar, desculpe. Tudo na NVI, tá? Na nova versão internacional. Olha lá, Levítico 11, 45. Palavra de Deus para quem? Para o povo de Israel. Olha lá, eu sou o Senhor, que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Olha o tom de pessoalidade, né? de particularidade. Olha que lindo. Eu os tirei do Egito. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, o apóstolo Pedro escrevendo para a igreja que estava dispersa em várias partes do mundo por causa da perseguição. Olha o que Pedro escreve, 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Em tudo. Não há áreas seletivas em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Pedro usando o texto de Levítico. Deus está convocando um povo para si. Um povo, e o desafiando a ser diferente na sua postura, no seu comportamento. E essa realidade também, irmãos, eu quero ler esse texto com vocês. Agora eu vou voltar para o Antigo Testamento. Essa realidade incluiu primeiramente o povo de Israel. Povo de Israel. Como nós observamos no Antigo Testamento. Volta lá, Deuteronômio. 2 textos eu quero ler com vocês. O primeiro é o livro de Deuteronômio, capítulo 28, versos 1 ao 10. Eu sei que é um pouquinho
extenso, mas é um texto muito significativo. Deuteronômio 28, 1 ao 10. Olha o que está escrito. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus. Aqui é Moisés se dirigindo à nação de Israel. Presta atenção. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Você já percebeu que Israel está em guerra? Todos nós estamos acompanhando nos noticiários. Você já percebeu quantas coisas o povo de Israel passou e eles não somem do mapa? Impressionante, né? Interessante, né? É o povo escolhido de Deus, irmãos. Olha só. Eu os colocarei muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem o Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade, abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. E aí ele vai seguindo, olha o versículo 7, o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dará. Olha agora o verso 13. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Olha só que palavra. Percebeu, irmãos, nesse texto que tem um princípio da bênção e também da maldição, se a gente segue o texto. Eu não vou seguir, desculpa, por causa do tempo, mas se a gente segue o texto, tem um princípio. As bênçãos do Senhor, elas são condicionadas ao quê? Quem acertar ganha um abraço do pastor no final do culto. As bênçãos de Deus, com coisa que alguém quer, o abraço do pastor, né? Bom, às vezes quer, quem sabe. Elas estão condicionadas ao quê? Isso, a obediência. Você falou primeiro? A obediência. E a maldição? Ela está condicionada ao quê? Agora ficou fácil, né? A desobediência. Às vezes, irmãos, nós atribuímos maldição a tantas coisas, mas o princípio é um só. Eu sou abençoado quando eu obedeço, e a maldição vem quando eu desobedeço. Às vezes a gente quer bênção, mas a gente não quer obedecer. E o princípio de Deus é imutável. Olha só outro texto, Êxodo capítulo 19. Esse texto também é muito lindo. Êxodo 19, 5 e 6. Esse é curtinho. Esse texto retrata exatamente após 3 meses que o povo de Israel havia saído do Egito. Moisés registra exatamente o momento que eles chegam no Monte Sinai. Olha só, palavra de Deus para eles. Já pensou, irmãos? Eu fico pensando, ficaram desde do chamado de Abraão até a saída do Egito, quantos anos foram? 430 anos. Puxa, 430 anos. Saem do cativeiro, povo oprimido, escravizado, saem do cativeiro. Deus envia as 10 pragas no Egito, lembra? Liberta o povo, manifesta o poder, a glória dele, liberta o povo.
quando eles saem, eles caminham pelo deserto e depois de 3 meses aqui, olha lá, eles chegam no Monte Sinai. Olha a palavra, nosso Deus é demais. Olha a palavra que Deus dirige ao povo. Agora, se me obedecerem, olha a obediência de novo. Se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Dentre todas, olha só, dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Uau, hein? Meu Deus. Então, essa realidade inclui, primeiramente, irmãos, o povo de Israel. E na nova aliança, no Novo Testamento, inclui quem? Todas as nações, isso, todas as nações que existem no planeta Terra inteiro, que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pois bem, vamos lá. Vamos avançando. Antes de apontar aqui aquelas considerações, eu quero só fazer uma passagem rápida sobre esse texto que nós lemos de Mateus 16, porque é uma resposta de Jesus para Pedro. E nesse momento, Jesus, a resposta dele define ou institui ali a sua igreja. Olha só, mas antes disso eu quero dizer que a igreja nasceu no coração de Deus. Amém? Você crê nisso? A igreja, irmãos, nasceu no coração de Deus. É por isso que o mundo passa por crises, passa por guerra, passa por tribulações, passa por mudanças globais, passa por mudanças tecnológicas, passa por tudo quanto é tipo de mudança. E a igreja continua. A igreja permanece, porque ela foi instituída por Deus, ela nasceu no coração de Deus, e ela é embaixada de Deus nesse mundo. Então, olha só, Mateus 16, esse texto que nós lemos, é a resposta de Jesus para Pedro. E essa resposta de Jesus, ela gerou interpretações diferentes ao longo da história. Para os católicos, a pedra é a pessoa de Pedro. É a pessoa de Pedro. E por isso, eles o interpretam como o primeiro papa da igreja. Inclusive, não é uma crítica, eu até poderia fazer uma crítica pessoal, mas eu prefiro não fazer, eu prefiro levar você a pensar no que eu vou dizer agora. Porque essa questão do papado da Igreja Católica, ela está atrelada a uma questão da infalibilidade. Nossa, que palavra difícil. De uma pessoa humana. Eu pergunto para você, existe alguma pessoa humana que nunca erra? Ou que nunca errará? Essa semana eu errei tanto, irmãos. Errei feio em algumas coisas. Pequei, e o Espírito Santo trouxe para mim em oração. Precisa se arrepender, Fábio, disso aí. É pecado. E eu voltei meu coração para Deus. Não existe ser humano infalível. Existe um Deus infalível. Mas ser humano infalível não existe. É só você ficar comigo uma semana em casa. Vai lá passar uma semana com o pastor. Você vai ver que tem coisas boas. Ufa, ainda bem. Mas você vai ver que também tem pontos a serem tratados, a serem trabalhados por Deus. E para os protestantes, essa pedra, ela tem alguns significados, né? Primeiro, 3 pelo menos. Primeiro, ela é a confissão extraordinária que Pedro fez. Olha lá para o texto de Mateus 16. Inclusive, Jesus elogia Pedro, porque ele fala, Pedro, essa revelação
Não foi uma revelação humana. Olha lá o texto. Ele fala para Pedro, essa revelação é uma revelação divina. O meu Pai te revelou isso. Então, primeiro, essa pedra para os protestantes é a confissão que Pedro faz, que é fruto da revelação do próprio Pai, do próprio Deus. E nessa revelação, olha que coisa fantástica, irmãos. Ele afirma duas características essenciais da identidade de Cristo. Qual é a primeira? Olha aí para o texto. Vamos ver se você descobre. Qual é a primeira característica essencial referente à identidade de Jesus? Olha aí. O que ele está afirmando em primeiro lugar? Tu és o Cristo. A palavra Cristo, no grego, sabe qual que é o significado? Ungido de Deus. Aleluia. Olha só. Vamos trocar agora Cristo por ungido. Ele estava dizendo, olha, tu és o ungido de Deus. Aleluia. Essa é a primeira afirmação. E a segunda, olha lá para o texto. Tu és o Cristo, o ungido, e tu és o Filho. Olha lá. Tu és o Filho de Deus. O Filho de Deus. Ou seja, dentro da nossa fé trinitária, tu és a segunda pessoa, o Filho, segunda pessoa da Trindade divina. Uau, aleluia. Glória a Deus. Segundo significado para a igreja evangélica, a pedra é Pedro, só que como representante dos apóstolos, que juntamente com os profetas constitui o fundamento da igreja. Base bíblica. Abre comigo rapidinho Efésios 2:20. O apóstolo Paulo de novo. Ei, Paulo. Efésios 2:20, olha lá. Vamos ler o 19 também, porque é demais. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de quem? Olha lá. A igreja é a família de Deus. Vocês são membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, ou seja, a pedra principal, a pedra que sustenta toda a sua igreja. E o segundo significado para os protestantes é que a pedra é o próprio Jesus, é o próprio Cristo. Conforme o apóstolo Pedro nos ensina, eu não vou ler esse texto, né? Você pode anotar e estudar durante a semana. 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 a 8. E também, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 8 ao 11. Em Atos, inclusive, irmãos, vale uma menção aqui, rapidinha. Pedro faz 4 discursos. Um deles é um discurso no Sinédrio, Atos 4, Atos 1, 2, 3 e 4. E no 4 ele faz um discurso no Sinédrio. E o discurso que ele faz está relacionado à cura de um paralítico, de um aleijado de nascença. E nesse discurso, Pedro ele cita Cristo. Vale a pena conferir e estudar durante a semana. Ele cita, ele menciona Jesus Cristo como a pedra angular. A pedra principal, a pedra que os judeus rejeitaram e que foi escolhida por Deus e se tornou a pedra principal. Amém. Vamos lá. Então agora, eu quero fazer trazer o seu olhar aqui para essas considerações. Essas duas considerações.
sobre a igreja. Primeiro, a igreja é formada por pessoas de todas as nações. Nós falamos disso. Ela é diferente por natureza, porque ela é instituída por Deus e constituída pelo Espírito Santo. E ela é formada por pessoas de todas as nações, cuja fé e esperança estão em Cristo. Pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Essas pessoas formam um edifício de pedras vivas. Uma casa espiritual. Aliás, essa figura da pedra estava muito clara para os ouvintes daquela época. Eu estive em Jerusalém esses meses atrás. Irmãos, é impressionante a arquitetura da cidade. Eu fiquei vislumbrado. A cidade é toda de pedra. As casas são de pedra. O muro das lamentações internamente, não aquela parte de fora que a gente vê nos noticiários, na internet, mas internamente, dentro do muro das lamentações. Eu entrei lá, irmãos, tem pedra de 30 metros. É impressionante, é uma arquitetura formada, constituída de pedras rústicas. Impressionante. E você percebe que nos textos sagrados, os apóstolos, eles usam Pedro aqui, por exemplo, lá no discurso em Atos 4, aqui na sua primeira carta, capítulo 2, nós vamos ler esse texto, capítulo 2, 4 e 5. Ele usa a figura da pedra, porque era uma figura muito marcante, muito presente no cotidiano das pessoas. E elas entendiam. Quer ver? Abre lá, 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5. Olha o que está escrito. À medida que se aproximam dele quem? Jesus, a pedra viva. Olha lá, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, a pedra angular, a pedra principal, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Olha só, vocês também, vocês quem? A igreja. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Paulo fala de sacrifício vivo. Pedro fala de pedras vivas. Olha só, vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. E olha o fechamento, irmãos, do versículo. Para serem sacerdócio santo, oferecerem sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Amém. Ai, esse texto, abre comigo. Quanto texto, pastor? Olha lá, irmãos. Apocalipse 5, versos 1 ao 10. Eu sei que também é um pouco extenso, mas vale a pena. Olha lá, Apocalipse 5, olha a visão celestial que o apóstolo João teve quando ele estava ilhado, literalmente ilhado, quando ele estava preso, encarcerado ali na ilha de Patmos. Olha, irmãos, eu fico pensando quando eu leio a carta de Apocalipse, é uma carta de revelação. Tem muitos acontecimentos aqui que serão escatológicos, né? Acontecimentos futuros. E eu fico pensando assim, lógico, eu não estava na pele, nenhum de nós estávamos na pele de João, mas eu fico pensando, gente, o apóstolo João, preso, ilhado, isolado ali na ilha de Patmos, teve assim visões extraordinárias. Olha essa visão, Apocalipse 5, 1 ao 10. Então vi na mão direita, olha os detalhes, daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, um pergaminho, escrito de ambos os lados e selados com 7 selos. E selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz. Olha o que o anjo proclamava. Quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Olha só. Mas não havia uma visão celestial mais dramática. Porque olha o que ele escreve na sequência. Ele chora.
Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito. Eu chorava muito. Porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão. Olha, agora vem a melhor parte. Olha só. Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Aleluia. Olha só. A raiz de Davi. Venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Detalhe, irmãos, desses 4 seres viventes, eles tinham 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto. Lembra? Por que eles cobriam o rosto? Já pensou nisso? Com 2 eles cobriam os pés e com 2 sobravam 2 para quê? Para voar. É detalhe, eles aparecem aqui. Descobriam o rosto, irmãos, imagino eu, penso eu, porque a glória da presença de Deus era tão grande. Meu Deus, tão grande, que só restava cobrir os olhos. Para Moisés foi diferente, né? Não cobre o olho, mas tira as sandálias dos pés. Interessante, né? Porque o lugar que você está é terra, é lugar santo. E aí ele segue, olha só. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes, olha a reação deles, e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro. Olha o que tinha nas taças de ouro. Você que não vem orar na quarta-feira, não, irmão. Olha o que tinha nas taças de ouro. As orações de quem? As orações dos santos. As nossas orações, não esqueça disso, elas estão sendo acolhidas por Deus. Só não é acolhida a oração que nós não... E aí vem o fantástico também, olha só. Eles se prostraram diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o seu sangue, olha lá, compraste para Deus, olha o preço que Deus pagou na sua vida. E às vezes nós não valorizamos esse preço. Olha o preço que ele pagou. Ele comprou para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia. Glória a Deus. Demais, né, irmãos? E a segunda consideração é a importância da conversão como evidência de uma vida transformada. Lembra que eu falei hoje no batismo da Michele? Eu falei, olha, não faz sentido celebrarmos um ritual vazio. Lembra? Porque o batismo, ele é um símbolo da morte do velho homem. E lembra, eu fundei ela na piscina, aí veio um pensamento, deixa ela aí, deixa. Eu falei, opa, não, vou erguer ela, vou levantar ela. Misericórdia, vai para lá, esse pensamento não vem de Deus, não.
Tô brincando. Lembra? Quando eu mergulhei, isso é o símbolo do sepultamento que Paulo fala no texto de Coríntios 6 que nós lemos. De Romanos 6, desculpa. Olha, você está sendo sepultada, está morrendo para a velha vida, e aí quando eu levantei ela, é um símbolo do renascimento para a nova vida em Cristo. Então não faz sentido celebrarmos, a igreja cristã celebrar um ritual vazio. O que eu quero dizer com isso? Não faz sentido nós confessarmos publicamente a nossa fé em Jesus. Não faz sentido passar pelo ritual de iniciação do batismo e depois a gente continuar vivendo uma velha. Não faz sentido. Porque o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 6, ele fala que nós nascemos para uma nova vida. Então, a fé cristã, não esqueça disso, a sua fé conectada, afirmada, colocada, enraizada em Jesus, ela te convoca a uma nova vida. Nós vamos sendo transformados. Lembra do sacrifício vivo em Romanos 12? Nós vamos sendo transformados. Pastor, a transformação é num estalar de dedos, aconteceu assim com o Senhor? Não. A transformação, ela passa por um processo que a Bíblia chama de conversão. E nós trabalhamos muito isso no curso do batismo. Eu enfatizo muito isso. Eu falo, gente, a conversão, ela é um processo que acontece a partir do novo nascimento que o Espírito Santo opera em nós, pelo Espírito Santo, e se estende por quanto tempo? Por um mês? Por um ano? Ah, eu vou viver a nova vida por um ano, pastor. Pois eu volto para a velha. Não. Ela se estende por toda a vida. Até culminar onde? Oh, glória, estou esperando, Senhor, esse tempo. Até culminar na eternidade. E vai ser demais, né? Porque essa carcaça aqui vai ser glorificada. Imagina, gente, já pensou nisso? Esqueleto velho vai ser renovado, meu amigo. O Paulo fala que num piscar de olhos, o nosso corpo, irmão, será glorificado. Afinal, para viver na eternidade, precisa ser um corpo glorificado. Amém? Quem faz academia e quem faz crossfit, pode esquecer, viu? Fica tranquilo. Depois do corpo glorificado, não vai precisar de mais nada, de quem toma suco verde. Gente, essas coisas é aqui, continua tomando. Faz bem, mas aqui. No corpo glorificado, esquece suco verde, suco detox. Esquece. Mas eu quero retratar, irmãos, a importância da conversão como uma evidência de uma vida transformada. Deus, olha para a pessoa que está do seu lado, deixa ele cochilar não. Nadou hoje na piscina, está quase cochilando. Ajuda o pastor aí, olha para ele. E fala assim, Deus te chamou para viver uma nova vida. Amém. Abra agora, vamos ler esse texto, Lucas 6. Olha, irmãos, a palavra de Jesus, Lucas 6, olha que texto. Lucas 6, versos 43 e 44. Qual é o contexto, pastor? Jesus, ele está num lugar plano, por isso que é o conhecido sermão da planície, não é o sermão do monte, mas é o sermão da planície. E ele está junto com quem aqui? Ele está junto com os seus discípulos e junto com uma multidão de pessoas que estavam à procura dele para ouvir os seus ensinamentos, o que é extraordinário. Se eu estivesse lá também, eu não ia perder um discurso de Jesus, irmãos. Ah, não faltava não, hein?
estava atrás dele para ouvir o seu ensinamento, e muitos doentes que queriam ser curados, que procuravam onde estava cheio de gente. E aí Jesus, eu fico imaginando, né? A turma sentada, todo mundo sentadinho, igual aqui na igreja, comportadinho, né? No lugar plano, Jesus se coloca de pé. Olha o que ele diz: nenhuma árvore boa, nenhuma, essa palavra nenhuma, se você tiver uma caneta rosa choque, verde limão, vermelho, grifa aí na sua Bíblia. Risca ela. Aliás, outro dia perguntaram, né, pastor, qual que é a melhor versão da Bíblia? Eu falei, a versão revista rabiscada. Né, se você pegar a minha aqui, tá tudo rabiscada. Irmãos, essa é a melhor versão, viu? Olha o que ele diz lá: nenhuma árvore boa dá fruto ruim. E nenhuma, não há exceção, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros e nem uvas de ervas daninhas. Olha que palavra, irmãos. Isso mexe com a gente, não mexe? Falando de conversão, isso mexe com a gente. Nós precisamos produzir frutos bons. A hora que eu queria falar baixinho, nem aparecer no YouTube. Mas não tem jeito, tem que falar, irmãos. Produzimos frutos ruins? Produzimos, irmãos. Puxa. Sinto muito, produzimos. Mas Deus está nos transformando. A conversão autêntica, ela se evidencia nessa mudança. Nessa transformação, que se manifestam, olha só, numa vida de santidade, arrependimento, caráter moldado pela palavra de Deus, piedade, retidão, estou citando algumas, misericórdia, amor com o próximo, luta pela justiça social, luta pelos direitos dos pobres, luta pelos direitos dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. E nesses quesitos aqui, certamente, irmãos, a igreja ainda tem muito a aprender. Eu ainda tenho muito a aprender. A pregação mais eficaz, sabe qual é? É aquela que provém daqueles que vivem conforme aquilo que dizem. Muitas vezes, irmãos, a igreja está desacreditada, uma palavra, inclusive, nos nossos dias, desgastada. Sabe por quê? Por causa do nosso testemunho negativo. O nosso discurso, eu estou vendo isso no cenário político direto, misericórdia. O discurso é bonito, mas a prática... Pastor, dá um exemplo. Jesus pegou no pé de alguém assim, pegou, irmãos. Mateus escreveu um capítulo inteiro. Olha lá depois, Mateus 23. Jesus se dirige aos fariseus, que era um grupo religioso mais radical no tempo de Jesus. Tão radical que eles queriam matar Jesus. Depois foi eles que endossaram lá para Pilatos, né? Para Herodes, para Pilatos, eles que endossaram a crucificação de Jesus. Solta o bandido, solta o insurrente e crucifica o Jesus de Nazaré. Foram eles, irmãos. Jesus olha para eles e fala: olha, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Eu fico pensando, irmãos, alguém olhando para mim e diante de algumas pessoas falando uma coisa dessa. Já pensou? Ó, faça o que ele fala, mas não faça o que ele faz.
Então a pregação, e aí Jesus condena a hipocrisia deles e fala: olha, vocês atam fardos pesados nas costas dos homens, mas não são capazes de levar uma palha. Vocês atravessam o oceano para fazer um discípulo de vocês. Vocês são sepulcros caiados. Minha avó dizia para mim quando eu era pequeno, não esqueço: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. A pregação mais eficaz, eu vou passar para a transição da conclusão agora, tá? Depois disso, provém daqueles que vivem conforme aquilo que dizem. Eles próprios são a mensagem. Jesus ensinou verbalmente, sim ou não? Sim. Mas ele mesmo, ele era a mensagem escrita. Ele era a mensagem visível, manifesta entre eles. O próprio Cristo. E eu quero fechar, irmãos, encerrar com encorajamento. Hoje foi o dia do encorajamento, hein? Tem o dia do amigo, o dia do namorado, hoje foi o dia do encorajamento. E eu quero fechar com o encorajamento, então. E, aliás, muito especial, porque esse encorajamento, eu extraio ele das palavras, sabe de quem? Só podia ser das palavras de Jesus, irmãos. No momento prévio de despedida, no cenáculo, eu estive nesse lugar lá em Jerusalém, irmãos, é demais. Eu estive nesse cenáculo, no momento de despedida dos seus discípulos no cenáculo, lá em Jerusalém. Olha o que Jesus diz para os discípulos. Abre comigo João 14, 15 ao 17. Evangelho de João, capítulo 14, 15 ao 17. Olha o que está escrito lá. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo, olha lá, o mundo não pode recebê-lo. Por quê? Porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Olha o 18. Voltarei para vocês. Aleluia. Eu quero fechar com esse encorajamento, irmãos, dizendo o seguinte: é possível desfrutar dessa natureza diferente, especial. É possível viver uma vida transformada. É possível. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está em você. Eu gosto daquela música, ele está em você, o Espírito Santo, lembra? Se move em você. É possível. Jesus está dizendo, olha, o outro conselheiro, o Espírito da verdade, ele estará em vocês. Ele vive conosco, está em nós, o conselheiro, que o Pai enviará em meu nome e lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu disse. E essa realidade, ela se cumpriu? Ela já foi consumada ou não? Foi. Quando? Na ascensão de Jesus. Vou passar esses textos, não dá tempo. Lucas 24, 50 ao 53 vai registrar o momento exato da ascensão de Jesus. Atos capítulo 2, verso 1 ao 4. Após a ascensão de Jesus, o que acontece? Eles estão reunidos no dia de Pentecostes, 50 dias depois da festa principal, que era a Páscoa. Eles estavam reunidos num número de 120 pessoas. Lucas é tão cirúrgico, ele é tão criterioso, que ele inclui até o número de pessoas. 120. E eles estão no templo louvando a Deus e orando. O que acontece?
a promessa de Jesus, ela se cumpre. O Espírito Santo é derramado. Enche, vem um vento, irmãos, imagina. Vem um vento impetuoso, enche a casa onde eles estavam. E o Espírito Santo se manifesta ali. E eu quero fechar dizendo para vocês, não precisa temer. Não tenha medo. Olha para a pessoa do seu lado e fala, não tenha medo. Mesmo diante de desafios, fala para ele. Desafios enormes pela frente. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Oh, glória! Aleluia! Estou virando assembleiano, hein? E eu fecho, irmãos, dizendo que ser semelhante ou nos tornarmos semelhante a Cristo. E aqui eu poderia abrir um parênteses e pregar outra mensagem. Sermos semelhantes a Cristo no seu amor, no seu serviço e na sua missão. Aqui dá outra mensagem. Não é pela nossa própria força, mas é por quem? Pela presença do Espírito em nós. E para fechar, o que nós precisamos? Nós precisamos, irmãos, não esquece isso, vivermos cheios do Espírito. Vivermos cheios do Espírito. Quem está cheio, cheio, hein? Estou falando pela metade, não. Cheio do Espírito aqui essa noite. E vou fechar com esse texto, prometo, o último. Efésios 5. Olha a instrução de Paulo. Paulo está preso, provavelmente em Roma, esperando o seu pescoço ser o quê? Cortado, ó. Passa a guilhotina. E olha o que ele escreve, irmãos, preso, é demais. É só uma pessoa cheia do Espírito, irmãos. Olha o que ele escreve, Efésios 5, do 15 ao 18. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Para um pouquinho aqui, rapidinho, irmãos. Os dias que nós vivemos, eles são bons ou maus? Hã? Depende da ótica que nós vemos e depende dos fatores que nós estamos considerando. Mas há determinados fatores que nós consideramos são dias maus. E olha a instrução do apóstolo. Vivam como sábios. Aproveite cada oportunidade. Porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aí ele fecha, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo. Se você quer viver uma vida diferente, transformada, meu irmão, minha irmã, seja cheio do Espírito. Só que ser cheio do Espírito não é uma coisa que acontece no automático. E os dias que a gente vive, parece que a gente está se acostumando com o automático, irmãos. Cuidado, a fé não é automática. Como, por exemplo, um carro que você aperta o botão lá. Né? Como é que está escrito lá naquela bolinha? Aperta a bolinha, piloto automático. Ser cheio do Espírito, preste atenção, não é algo que acontece automaticamente. Vou ficar aqui parado, sentado.
cansado, com a perna cansada, irmãos. Deixa o Espírito vir e me encher. É assim? Nós precisamos o quê? Nós precisamos buscar. Buscar. Buscar incessante. Essa semana nós passamos aqui. Eu vou confessar uma coisa para vocês, irmãos. Segunda-feira, todos sabem, é minha folga. É o único dia, irmão. E às vezes nem na segunda, deixa eu confessar, eu estou descansando direito. É o único dia. Segunda-feira, sabe onde é que eu estava? 7:30 da noite. Passamos a semana aqui, irmãos. Olha, eu não tinha vontade, eu tinha que ir embora por obrigação, por compromisso com a minha família, com as outras coisas, descanso e outras coisas para fazer, mas eu não queria ir embora daqui. Buscamos e buscamos ser cheios do Espírito. Tem um preço alto para pagar, irmãos. Aqueles que pagam, desfrutam. Aqueles que não pagam, ficam a ver navios. Feche os seus olhos. As pessoas que vão nos acompanhar depois no canal do YouTube, acompanhe a mensagem, leia os textos, estuda, compartilhe a mensagem com outros. E não esqueça de deixar o like. Ultimamente eu estou vendo só o like do pastor lá. Um abraço, que Deus te abençoe.